Estamos de volta com Breaking News CNN, 9h01 e a gente já faz agora o grande debate. O quadro é um grande sucesso na CNN americana e um modelo novo aqui no Brasil. Aqui temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN, que fique claro. Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Bom dia aos dois, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom, durou apenas 28 dias Nelson Teich à frente do Ministério da Saúde. Teich não explicou o motivo para a saída do cargo e disse que a vida é feita de escolhas e, por isso, saiu do governo Bolsonaro. Tiago, você primeiro. Se a vida é feita de escolhas, Nelson Teich fez a escolha certa? Luciana, bom dia. Bom dia, Gisele, e a todos os telespectadores. A vida, sim, é feita de escolhas, principalmente quando as escolhas são lastreadas, são baseadas, são alicerçadas naquilo que nós temos de melhor. Nós que acabamos dominando esse pequeno planeta, que é um globo, não é uma esfera, é um globo, que é a ciência, que é a capacidade de pensar, de raciocinar e de concluir. O ministro Teich não disse qual foi o motivo da sua saída, mas todos nós sabemos qual foi o motivo. É essa droga que é vendida como grande milagre, até mesmo sabemos pela palavra da ministra Damares, que já está chamando de milagre a cloroquina, enquanto a cloroquina é uma possibilidade de tratamento. Mas, fazendo uma retrospectiva daquilo que sempre foi debatido aqui nos últimos 2 meses, desde o início desse programa, tanto com a Renata quanto com a Gisele, o que nós temos, na verdade, é um grande conflito entre narrativas. Primeiro, com um governo dizendo que tem ministérios técnicos, mas que a técnica, que a ciência, deve se adaptar aos compromissos políticos. E esse compromisso político, Luciana e Gisele, me parece bastante evidente. Parte exclusivamente de uma tentativa vã, uma tentativa empobrecida de copiar o presidente Donald Trump, que foi o primeiro a falar de forma milagrosa sobre a cloroquina, coisa que a ciência está tentando explicar, mas não consegue, porque as pessoas não querem ouvir. Que a cloroquina está em um leque de possibilidades de tratamento e que ela pode ser usada, ela não deve ser usada. Existe uma grande questão aqui entre o poder e o dever. O médico, quando receita a hidroxicloroquina ou a cloroquina, ele vai e precisa da autorização do paciente. Porque se fizer sem autorização, ele pode sofrer consequências legais e consequências graves, como num caso de morte. Enquanto o dever usar é aquilo que seria o uso na bula. É porque sabe-se que o remédio é eficaz contra uma doença. Então, o que se tenta cada vez mais e sempre e de uma forma muito triste para aquilo que deveria ser o pensamento dos eleitores do povo brasileiro? Que a ciência pode estar a serviço dos interesses políticos. E nós sabemos, não vamos tentar maquiar essa situação. O ministro Teich, como médico que fez um juramento, queria deixar claro que a cloroquina é uma possibilidade, mas o governo tem um interesse, até mesmo porque já rodou milhões de remédios no laboratório do Exército, o governo tem agora não só o interesse como o compromisso com seus erros do passado. Ele precisa dizer que a cloroquina é o remédio eficaz e não uma possibilidade dentro daquilo que o ministro Mandetta dizia ser o leque de possibilidades dado aos médicos, não só do SUS, como também na rede particular de saúde. Gisele, foi a cloroquina que derrubou o ministro Nelson Teich?
A vida é feita de escolhas e de escolhas muito difíceis e estamos vendo escolhas dificílimas sendo feitas no combate a essa pandemia. Vimos escolhas muito tristes, por exemplo, na Itália, dos médicos que tinham que escolher qual paciente colocar no respirador e qual não colocar. E agora trazemos essa dificuldade de escolhas e o ministro, então, da Saúde, Nelson Teich, trouxe justamente essa justificativa para a sua saída do ministério. Ele disse ontem: escolhi sair. É uma escolha muito difícil também para os pacientes, porque justamente o que quer o presidente é que haja a possibilidade de que a cloroquina seja incluída nestes protocolos de uso do medicamento para pacientes que tenham contraído a Covid-19 e que estejam com aqueles primeiros sintomas. Então, a discussão que eu pude apurar dos médicos que eu vi, inclusive em entrevistas dadas aqui à CNN, é justamente qual seria o melhor momento de aplicação da cloroquina, que ela teria uma melhor resposta, logicamente, em posologias criteriosas, no início da doença e não durante o tratamento. E essa é justamente a discussão travada, não só aqui no Brasil, também na França. Há um grupo de médicos liderado pelo Dr. Didier Raoult, justamente da Universidade de Marseille, que também faz essa defesa do uso da cloroquina, justamente no início que a pessoa está acometida pela doença. Então, são escolhas difíceis e agora vamos franquear, então, ou não ao SUS, e essa é a discussão, aos pacientes do SUS, se querem ou não receber este tratamento da cloroquina justamente no início da doença. E imagino que seja uma escolha muito difícil. Eu, inclusive, me coloquei no lugar dessas pessoas e imaginei o quanto seria difícil para mim decidir pela aplicação ou não dessa cloroquina em mim ou em meus familiares, nos meus filhos. E por conta disso, também fui assistir algumas entrevistas, inclusive do Dr. Roberto Khalil, um médico que explicou que foi tratado, ou seja, se submeteu a este tratamento. Então, se é um tratamento que vem trazendo respostas e, infelizmente, não há ainda evidências científicas ou estudos científicos seguros para a aplicação da cloroquina e realmente para a adoção da cloroquina como um remédio para combate à Covid-19. Mas, se haja estudos incipientes, principalmente na rede privada de saúde, em que pessoas têm concordado, pacientes têm concordado em se submeter ao tratamento da hidroxicloroquina, associada, inclusive, a outros medicamentos, e que têm dado resultados positivos, por que não franquear também à rede pública de saúde e também aos pacientes da rede pública de saúde que tenham essa possibilidade de fazer essa escolha tão difícil? Nós vamos ouvir, então, um trecho da coletiva do ex-ministro Nelson Teich para a gente continuar aqui o nosso debate. A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil. Agradeço ao meu time que sempre esteve ao meu lado, sempre. Esse é o trabalho de um grande time, conduzir a saúde é o trabalho de muita gente e de um grande time. E eu tenho aqui a honra e o prazer de ter estado ao lado dessas pessoas que, como eu repito, sempre estiveram do meu lado, sempre me apoiaram e sempre trabalharam intensamente por esse país. Nelson Teich não falou o motivo da demissão, mas nós vimos aí que ele também não saiu atirando. Ele sofreu fritura. Por quê? Gisele, você primeiro. O ministro, quando fez a escolha de assumir esse ministério, realmente foi uma escolha extremamente corajosa, contou com o apoio de todos nós brasileiros e com a esperança de que ele, então, assumiria a pasta e nos conduziria por um caminho o mais fácil e menos tormentoso possível para o enfrentamento desta pandemia. Uma pessoa que vem da iniciativa privada e assume, então, uma pasta no setor público tão complexa, num momento o mais complexo e mais desafiador possível. Essa dificuldade
de adaptação de pessoas vindas da iniciativa privada para o poder público já é muito grande, justamente porque o tempo do poder público é diferente, os procedimentos da administração são diferentes, é muito diferente da iniciativa privada, não há a escolha integral da sua equipe, então é preciso que o ministro se adapte àquela equipe de servidores de carreira e que também traga pessoas do setor privado ou mesmo do setor público, que ele monte, então, ali a sua equipe. E o ministro Nelson Teich assumiu justamente a pasta com todos esses desafios e com a pandemia galopando, com os números subindo, com, infelizmente, todas essas situações e uma série de discussões políticas também por conta deste posicionamento tão firme do presidente em manifestar quase que todos os dias a sua vontade pela flexibilização, o seu apoio a um isolamento vertical, ou seja, só dos grupos de risco e não este isolamento horizontal adotado pela maioria dos estados e municípios. E justamente nessa divergência, ele faz então esse discurso de assumir, fiz o melhor que pude, vim para me dedicar às pessoas, agradeço a oportunidade, mas hoje decidi sair. Ele não dá a justificativa, mas imagino que todos esses desafios foram muito pesados, foram muito complexos para o ministro Nelson Teich e certamente a discussão sobre a cloroquina, que é uma discussão no meio científico que não tem uma solução por enquanto, Gisele, certamente piorou e o levou a essa decisão. Mas, Gisele, ele sofreu fritura? Eu não acredito que tenha dado nem tempo de sofrer fritura. Eu acho que realmente foram muitos desafios, foram muitas dificuldades. Ele, inclusive, nesse discurso, faz até uma certa prestação de contas. Ele diz, olha, estamos entregando um planejamento, estamos entregando um programa, vamos receber uma quantidade muito grande de testes, porque justamente seguindo também outros países do mundo, o Brasil pretende fazer essa testagem em massa, porque é justamente a testagem em massa que possibilita uma série de adoção de medidas, inclusive da flexibilização. Então, eu acredito que não tenha dado tempo. Acho que foram realmente todas essas dificuldades próprias dessa transição do privado para o público e também essas indefinições com relação às medicações. Isso não é uma característica exclusiva do Brasil. O Tiago falou há pouco do presidente Donald Trump e justamente lá nos Estados Unidos não há um debate com relação à hidroxicloroquina, mas com relação ao Remdesivir, o doutor Anthony Fauci, na semana passada, anunciou que o medicamento que então vinha sendo testado e também era uma promessa que pareceu ter um tropeço ali na fase 3 de análise, o doutor Anthony Fauci veio então a público dizer, não, retomamos, vamos para a fase 4. É uma corrida do mundo, um desespero dos gestores realmente em encontrar uma solução, porque os países todos estão em colapso. E agora esperamos que o sucessor do ministro Nelson Teich, que assuma, então, o Ministério da Saúde e que consiga organizar e seguir em frente para conseguirmos, então, finalmente, termos uma condução para o enfrentamento dessa pandemia com base técnica, com base científica. Tiago, você concorda e o ex-ministro não quis aumentar a crise, então, na saída? Luciana e Gisele, me parece uma coisa muito clara. A Gisele fez uma boa observação sobre a diferença entre o setor privado e o público. Essa historieta que as pessoas que não entendem nada de governo, que não entendem nada de país e que vivem com ideologias muitas vezes sem nenhuma base na prática, a não ser a prática das profissões, mas a prática real de vivência multifacetada de projetos. O setor privado. O setor privado é espetacular. O setor privado é espetacular. Temos grandes empresários, grandes médicos, grandes empreendedores, até que é quase um sinônimo de empresários, grandes juristas. Temos um setor, uma coisa multifacetada no Brasil, de grandes profissionais reconhecidos ao redor do mundo. Mas as pessoas precisam entender que estar num governo, e principalmente auxiliando alguém, é uma coisa muito diferente da sua empresa. E aí chamar essa pessoa de técnica, as pessoas precisam entender que um técnico, quando vai ao governo, ele não deve ser apenas técnico na sua matéria de predileção.
ele também deve ser um técnico de governo, ou de governança, ou ter técnica, conhecimento o suficiente para a governança. O ministro Taish foi queimado? Não foi, mas o óleo estava na frigideira e já estava acendendo o forno. Porque é assim que acontece, infelizmente, dentro dessa republiqueta que parece que estamos vivendo, aonde a ciência, não é que a ciência deve dirigir as pessoas. Nós estamos querendo que a ciência seja interpretada de uma forma que me convenha politicamente. É mais ou menos, eu fico imaginando, Luciana e Gisele, como se estivéssemos prestes a entrar num avião, um avião que está sendo inaugurado. Imagina aqueles aviões grandões, com 2 andares, primeira classe e classe executiva. Você vai entrar no avião e dizem o seguinte, você pergunta, mas vem cá, essa monstruosidade funciona? A resposta é, não sei. Ainda estamos pesquisando. Você coloca ele na cabeceira da pista? Vocês entram? É complicado, gente. Nós estamos falando de ciência. Ciência. Há uma grande diferença entre possibilidade e dever. A cloroquina é uma possibilidade para os médicos, mas ainda não é um dever. Por quê? Estudos internacionais, os 2 maiores estudos, indicaram que ela não traz benefícios. Então vamos ter cuidado, vamos respeitar quem de fato senta e estuda, se dedica. Só complementando o seu exemplo, Tiago, que eu achei muito bom, muito ilustrativo, mas será que não depende também do contexto dessa situação? Entramos no avião e decolamos ou não? E se a situação em terra é uma situação de ataque, de guerra, de fogo? Então, é justamente essa dificuldade da escolha. Entro num avião nessa situação em que não sei para onde vai, não sei quem é o piloto, não sei se ele tem capacidade para voar, ou fico em terra e me exponho e me mantenho nesta situação de guerra. São escolhas certamente muito difíceis, mas, novamente, falávamos de liberdade, dos direitos dos cidadãos ao longo da semana. Franquear esta liberdade ao paciente, à família do paciente, para que ele, então, seja informado de todos os efeitos colaterais, porque todo medicamento tem efeitos colaterais, todo medicamento precisa ser informado, precisa ser receitado por um médico. Dar essa escolha ao médico, dar essa possibilidade, que inclusive já foi garantida pelo Conselho Federal de Medicina, de, em alguns casos em que o médico entende com o seu conhecimento técnico que para aquela pessoa o medicamento será adequado, então, se na rede privada isso já acontece, transferir esse direito também para a rede pública me parece bastante justo e me parece uma medida absolutamente de isonomia e igualdade. O que não se pode realmente é impor às pessoas ou criar essa corrida às farmácias por um medicamento que foi anunciado que possivelmente poderia, então, combater a Covid. Gisele, vamos nos lembrar de uma coisa? Quantos estudos havia sobre a cloroquina quando o presidente da República deu start nessa corrida às farmácias? Pouquíssimos. Ou seja, é vontade política. Se fosse ciência, eu entenderia. Mas não é. Ele está correndo atrás de defender uma postura absolutamente desligada de realidade lá de trás, porque limitou o Donald Trump. E eu sabia que você ia por esse caminho, por isso que eu usei a questão do avião, por uma razão, que as pessoas se equivocam e muito quando falam de liberdades, porque falam de liberdades ocasionalmente. A vida não é um bem disponível. A vida não é um bem disponível. Eu posso abrir mão da minha saúde? Posso. Eu posso, como faço? Eu fumo, sou um tabagista. Eu posso beber muito, não é o caso. Eu posso ser um sedentário, também não é o caso. Mas veja só, eu posso abrir mão de muitas liberdades, da vida não. Exemplos, Código Penal protege aqueles que instigam o suicídio. Protege a vida na questão do aborto. Um exemplo, por que nós não punimos a pessoa que tenta o suicídio? Por uma razão simples, porque ela já sofreu demais. Mas a regra seria punir. A vida não é disponível para que o governo adote
uma linha não calcada em ciência. Este é o grande ponto. E você você não enfrentou esse ponto, eu gostaria de colocar novamente. As duas maiores pesquisas dizem que não há benefícios na cloroquina. As pesquisas que de fato foram bombardeadas. Nós vamos lembrar da médica Nise, quando ela afirmou lá atrás que havia possibilidade do uso já em estágio inicial. E ela se baseou no quê? O que o Hospital Albert Einstein estaria praticando já esse tipo de protocolo. O Einstein veio a público e disse que não era verdade. Então vamos deixar experiências empíricas. Então né? Vamos deixar uma coisa bem clara. Vamos deixar uma coisa bem clara. Vejam só, nós não estamos com responsabilidades sobre a verdade. A verdade. Qual é a verdade? A ciência até agora, nos dois estudos válidos, porque foram os bombardeados e feitos da forma que a ciência deve ser feita. A ciência disse, não traz benefícios. Existem outras possibilidades? Existem. Eu espero que funcione. Gente, eu não estou louco. Eu espero que funcione. Acho que a Luciana também, acho que a Gisele também. Todos queremos Todos que queremos. Sim, todos queremos que a pandemia cesse, que a gente ache uma solução e uma cura para essa doença. Dúvida. Agora, voltando à questão política em si, ontem, em várias entrevistas, alguns ex-ministros, inclusive, se posicionaram, ou um ex-ministro se posicionou, que o próximo ocupante da pasta da saúde não fosse um médico para não fazer a escolha entre a cloroquina e o que deve ser feito na gestão. Gisele, você concorda? Não há a menor possibilidade de não se ter médicos à frente da pasta do Ministério da Saúde. Ainda que o ministro não seja médico ou que não tenha nenhuma ligação, que seja uma pessoa que conheça a gestão, mas que não tenha formação em medicina ou não tenha formação em medicina na área de infectologia, de virologia, enfim, que tenha uma outra especialidade médica, é necessário, é absolutamente imprescindível que o Ministério conte, sim, com uma assessoria médica, porque, especialmente, inclusive, neste momento, é absolutamente crucial que haja cientistas, que haja médicos à frente do Ministério. Tiago, só queria fazer uma pontuação. Você estava falando sobre a questão do direito à vida, do direito à saúde e das escolhas. Eu queria só fazer um contraponto e colocar a seguinte posição, a de que, sim, ou melhor, por que não o ser humano ter, sim, o direito de escolha sobre a própria vida e também sobre a saúde? Aí só colocando um contraponto para você, porque existe um movimento de ortotanásia que é mundial e também no Brasil, que seria justamente esta possibilidade de a pessoa abrir mão da sua vida em situações específicas extremas, claro, em que ela não tem mais essa vontade. Então, eu só queria fazer esse contraponto com relação à liberdade, porque assim como a escolha do medicamento, ela tem que ser informada ao paciente e é uma escolha realmente ali do médico e do paciente. O médico tem essa obrigação de trazer as informações dos efeitos do remédio, da possibilidade do remédio realmente não ter efeito nenhum, do tratamento não ser eficaz, e o paciente, então, ciente dessas informações, ele, então, fazer essa escolha de qual será o seu tratamento. É lógico que é uma discussão dificílima, que realmente refoge exclusivamente a questão jurídica. Nós precisaríamos ter outros especialistas aqui trazendo seus conhecimentos também, mas, novamente, levar para o SUS um protocolo que já vem sendo usado e não há estudos científicos específicos com relação à Covid. O que existe, sim, são muitos estudos da hidroxicloroquina e da cloroquina com relação à malária, que agora vêm sendo emprestados e analisados justamente para essa verificação. Mas se há esse estudo empírico, se há essas evidências contestadas, muito contestadas, é super controverso o assunto. Ou seja, não são evidências, né? Isso. São dados. Evidências são aquilo que deixa evidente. São dados. Ainda não possuem aquela chancela científica de que há uma segurança realmente
total e completa naquele estudo, mas se há já essas evidências, esses dados, então, por que não permitir que o SUS também faça uso? Mas também tomando esse cuidado, acho muito preocupante quando os gestores públicos fazem essa divulgação de medicamentos e há essa corrida das pessoas para aquisição e às vezes até ingestão desses medicamentos indevidamente. Luciana, posso só complementar? Sim, depois eu tenho uma pergunta. Da Gisele, a questão aqui é bem clara. A vida é indisponível segundo a nossa legislação. É isso que eu estou colocando. Sim. Não existe nenhum recorte religioso de minha parte aqui e nem mesmo filosófico. Ele é bem quadradinho aqui. A legislação brasileira coloca a vida como um bem indisponível. É por isso que o aborto é proibido no Brasil. É por isso que a ortotanásia e a eutanásia também são proibidos no Brasil. Obviamente, estamos falando de ortotanásia, acabar com o sofrimento de alguém. Gente, pelo amor de Deus, é óbvio que nós devemos aceitar isso no Brasil. Então, eu estou fazendo um recorte exclusivamente do que é a legislação. O que me preocupa, Gisele, é o seguinte, é a responsabilidade. Um médico, tendo no seu leque a hidroxicloroquina ou a cloroquina, tendo no seu leque, deve usar ou pode usar a depender do caso. Exemplo, eu não tenho nenhum problema, você já sabe disso, de falar em público. Eu usaria. Claro que eu usaria. Por quê? Porque se eu estou tomando isso, eu já estou a caminho de algo muito ruim. E arriscar vale a pena. Eu posso arriscar? Eu posso. Dentro do controle médico, eu posso. Agora, me diga uma coisa, veja a situação. Se nós abrirmos para todas as pessoas, né? No final já da primeira fase da doença, para que as pessoas tomem hidroxicloroquina, o que acontecerá? Elas não tomarão em ambiente hospitalar. E nós não temos a segurança. Aí eu te pergunto, nós que somos do direito, de quem é a responsabilidade em caso de uma morte? Você sabe o que eu estou achando? Que daqui a pouco a gente vai voltar a discutir o domínio do fato. E eu não estou brincando, o assunto é sério. Porque se meia dúzia, 12, 100 ou 200 morrerem, porque foi tomada uma atitude sem elementares científicas pelo governo, quem é o responsável? Esse medicamento, ele precisa ser administrado, Thiago, certamente... De forma controlada. Com aconselhamento médico, em ambiente hospitalar. Aliás, nós estamos falando a mesma coisa, né? Isso. Só que por vieses diferentes. É isso. E não só esse, outros também, porque, enfim, cada paciente tem um histórico de saúde e dentro desse histórico de saúde, o médico vai justamente fazer essa verificação. Então, essa questão da responsabilidade, ela é bastante interessante, bastante controversa, inclusive porque, voltando a um assunto que discutimos um outro dia, a questão da participação de médicos do programa Mais Médicos sem o diploma do Revalida, que se ofereceram para participar do combate à pandemia e também, de novo, a questão da responsabilidade com relação a essas receitas. Então, sob o aspecto jurídico, é muito importante que façamos essa verificação das responsabilidades dos gestores, sem dúvida nenhuma. E sabe o que me incomoda? É nós estarmos presos a... me permitam dizer assim, a loucura científica de certas pessoas. Por exemplo, uma das maiores informações que está sendo não celebrada, mas tem muita atenção ao redor do mundo, porque aqui só se falou aqui obviamente não na CNN, mas nesse período só se falou em Albert Einstein e Prevent Senior. O sírio-libanês tem uma médica, eu não me lembro o nome dela, na segunda-feira eu trago, que ela está observando e parece que já informou que a Covid-19 causa problemas trombóticos. E o sírio-libanês, desde que ela adotou um protocolo, não teve uma morte por Covid-19. Vejam só, parece que a doença, vejam a importância da ciência brasileira, desses heróis. E aqui não é discurso, não. E aqui não é discurso, não, porque nós estamos de longe discutindo a hidroxicloroquina, os protocolos, nós não somos formados nisso. Imagine eu e a Gisele falando de biomédica, de elementos químicos em confronto com dinâmicas biológicas do corpo humano. Existe gente séria, existe gente que está morrendo, tem gente que daqui a pouco vai ter que escolher quem vive e quem morre. E nós estamos brincando de achismo. O assunto é sério.
os médicos estão correndo risco e ainda continuam produzindo ciência. E, de repente, nós vemos 3 loucados agindo com compromisso com os próprios erros. Esse é o verdadeiro drama e esse é o ensinamento que ficará para frente. Esse é o verdadeiro drama que fica. Jornalistas nas ruas atrás de informação para passar para o povo e os jornalistas são agredidos. Que mundo é esse? Que mundo é esse? Então, vamos aplaudir quem deve ser aplaudido. Vamos criticar governos porque é o nosso trabalho como cidadão. Criticar governos. Não é ser contra ou favorável. Gisele é testemunha, Luciana. Quantas vezes eu elogiei o ministro Paulo Guedes aqui? Quantas vezes eu elogiei aqui o ministro Mandetta? Governo. São governo. Agora... E não só criticar, né, Tiago? Não só criticar. Não, também é que a crítica... As pessoas têm uma ideia errada, né? A crítica ela pode ser positiva. Eu critico o Mandetta quando eu estou elogiando. Sim, exato. É um problema semântico. E sabemos que alguns ministros têm muitos problemas semânticos por aí, não é? Então, vamos deixar bem claro isso. É nossa obrigação, porque eles nos servem. Eu não sigo ninguém. São eles que funcionam para mim, para você, para a Luciana, para quem votou no governo e para quem não votou no governo. Então, vamos aplaudir a ciência, vamos aplaudir as pessoas que estão na linha de frente, que estão vendo pessoas morrerem em seus braços. E não o compromisso com o erro. Esse é o verdadeiro ponto. Estudos e propondo soluções claro, e realmente... Como eu falei ontem da Fiesp, Paulo Scaff disse que tem um plano. Vamos ouvir o plano. É bom isso. Tem uma direita boa surgindo aí. Tem uma direita boa. A esquerda também, a esquerda boa tem que surgir. Nós estamos falando de país, de projeto. De projeto de país. Depois, nós refinamos a questão. Né? Pô, vamos pelo liberalismo, ou vamos esperar um pouco mais, existe muita pobreza no Brasil, será que tudo liberado não pode causar um acréscimo? Ou não, ou pode resolver o problema, mas isso é do tato fino. Isso daí é algo que nós iremos discutir para frente. Agora, nós estamos falando de manutenção da civilização. Nós viemos até aqui por causa da ciência. Foi a penicilina que nos salvou em algum momento. Foi a filosofia que nos deu o quê? A democracia. Foram os debates que nos trouxeram o quê? Um judiciário dicotomizado, aonde existe a possibilidade da chegada da hipótese feliz. O Tiago e Gisele, a grande questão aqui é que nós tivemos 2 ministros técnicos que saíram do Ministério da Saúde. O ministro técnico deve obedecer ao presidente? Qual a opinião que vai prevalecer no final? A do ministro técnico ou a caneta do presidente? Gisele. É preciso que haja essa conversa, é preciso que haja um diálogo, é preciso que o técnico aconselhe e explique para o presidente qual é a situação técnica, quais são as possibilidades. Então, é preciso que não haja justamente essa dicotomia ou que eles não se entendam e precisa prevalecer uma opinião sobre a outra. Então, é preciso que o técnico venha embasado de elementos científicos, mas também venha proposto, como disse o Tiago, a se reformatar para aprender quais são os tempos, as formas do serviço público, da administração pública. Por quê? Para que essa comunicação, ela não seja uma comunicação antagônica ou uma comunicação sem fluidez. Porque se um ministro técnico conversar com o presidente, explicar a ele e entender quais são as demandas do presidente, eles poderão, então, entrar numa convergência, que era isso que o Tiago falava há pouco, justamente de que é preciso que haja uma comunicação, é preciso que haja um diálogo. Este não é o momento de partidos políticos, esse não é o momento de ideologias, esse é o momento de todos conversarem juntos. Estamos com todos os direitos flexibilizados, minimizados, estamos Gisele, com locomoção limitada. Pois não. Você acha que o presidente ouviria se o técnico falasse de uma determinada maneira?
É preciso que o presidente escute, sim, assim como é preciso que o técnico também venha com essa ciência de que ele enfrentará enormes desafios, não só na comunicação com o presidente, mas também na comunicação com os outros ministros, na comunicação com os cidadãos, com as pessoas. Essa, inclusive, era uma crítica que sofria o ministro Nelson Teich, porque muito diferente do ex-ministro Mandetta, agora ex-ministro Nelson Teich também, porque eles tinham formas muito diferentes de comunicar as pessoas, de se comunicarem com a população. Então, esse também é um fator importante, porque vivemos uma sociedade das redes sociais. Então, muitas vezes, um Twitter de um ministro, ele pode, sim, ser extremamente positivo ou extremamente negativo, a depender do seu conteúdo. É uma grande responsabilidade essa comunicação. Então, é preciso que haja agora um ministro que assuma o Ministério da Saúde, que seja capaz de conversar com o presidente, de entender essa demanda do presidente, de compreender e assimilar esse desespero do presidente, que não é exclusivamente dele. Outros presidentes e primeiros ministros do mundo também seguem essa mesma linha do desespero pela busca de uma solução. Para que, então, eles consigam juntos, definir juntos, para que um não fale uma coisa e o outro diga outra, e para que eles, então, definam essa política e passem essa política para os outros ministros, passem essa política para os governadores, para os prefeitos. Parece que o ministro Nelson Teich vai deixar um programa já estruturado, então, que bom que o próximo ministro, inclusive, aproveite, então, tudo isso que foi produzido. Desculpa, Gisele, imagina, desculpa, sim. Minha querida amiga, desculpe Pode mesmo. falar. A questão é, ele vai deixar um programa que estava sendo discutido com os governadores. Isso, exatamente. Ou seja, ele fez aquilo que todos nós estamos pedindo. É isso. O presidente não fez, mas ele fez. E que não haja essa descontinuidade administrativa. Então, Exato. Que o próximo ministro... E aproveite também tudo aquilo que o ex-ministro Mandetta, né? Ministro Mandetta, então, também produziu, porque este é um momento de aproveitarmos todos os conhecimentos, todos os dados, todas as informações, para que possamos, então, definir, e serão escolhas difíceis, certamente não são caminhos fáceis, são escolhas bastante difíceis, nenhuma delas é certa, até o ministro Nelson Teich, ex-ministro, acabou dizendo, estamos num voo às cegas, né? Os países que vêm reabrindo a economia também aí fazendo novas avaliações, temendo novas ondas, sendo bastante também criticados pela flexibilização. Essa, inclusive, uma outra vertente importante, que também o ministro da Saúde participe e também comece a fazer essas discussões, aproveitando aquele documento da Fiesp e outros documentos que foram produzidos. Certamente, acho que são discussões que devem, inclusive, correr em paralelo, são planejamentos que devem acontecer em paralelo, e aí cada governador e cada prefeito aplica na sua localidade aquilo que lhe parece mais próprio e condizente com aquela realidade local. Então, é o momento de todos unidos contra o vírus e não dessa discussão entre si e o vírus se proliferando cada vez mais. Mas, Gisele, a gente sabe... Desculpa, Luciana. Sim, a gente adora Thiago quer responder também, Luciana. Mas a gente sabe que não foi só a cloroquina que deu todo esse problema no diálogo com o presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que o isolamento social também é um outro ponto de discordância. E o presidente Jair Bolsonaro tuitou há pouco. Vamos ver o que ele disse. Lá vem. O desemprego, a fome e a miséria será o futuro daqueles que apoiam a tirania do isolamento social. Está dito aí. É um outro ponto de discordância. Então, eu começo com o Thiago. Isolamento social. O próximo ministro, isolamento total, no caso. O isolamento total. O próximo ministro, ele vai ser flexível em relação à cloroquina e em relação ao isolamento? Luciana, eu vou fazer um introito rápido, até mesmo para explicar um ponto que me parece divergente. Na verdade, não é nem divergente. É apenas uma outra forma de ver que não entra em choque. Primeiro, o ministro Teich, saindo ontem, ele disse o quê? Ele agradeceu ao presidente pela oportunidade, mas o elogio foi aos governadores. É o segundo ministro da Justiça que dá da Saúde, desculpem, o cachimbo entorta a boca. O segundo ministro da Saúde que dá esse recado. Os governadores estão certos.
e sobre o presidente se silencia. Agora, vamos para um outro lado. O isolamento social é uma tirania. Se considerarmos a UTI dos hospitais também uma tirania, ele é necessário para uma questão sanitária nesse momento. Essas palavras escolhidas a dedo, mas obviamente que mal escolhidas, querendo criar balbúrdia política. Não há tirania no isolamento social. Por exemplo, ninguém está sendo obrigado a ficar em casa. Ninguém está. Pelo menos em São Paulo. Existem lugares que o lockdown foi decretado pela justiça, inclusive. Pela justiça, não decisão de políticos, pela justiça. Então nós não estamos falando de tirania, é uma opção. E vejam o que nós temos em São Paulo, na casa de 50%, entre 45% e 50% de isolamento. Metade das pessoas está optando por se isolar. Nós não estamos obrigados a ficar em casa. E as pessoas que precisam sair para trabalhar estão saindo. Discutimos isso até ao longo da semana aqui. Então, não se fale em tirania. Tirania é ataque ao Congresso, que é casa do povo também. É as liberdades judiciárias. Tirania é ofensa a negros, a homossexuais. Tirania é ameaçar com a força discussões que deveriam ser da razão. Então, vamos dar um dicionário para quem precisa de dicionários. Tirania é outra coisa. Não existe tirania de opiniões. Toda opinião é democrática. Até a estupidez é democrática. Tirania é morte de opositores. Tirania é silêncio à imprensa ou desrespeito à imprensa. Tirania é críticas aos advogados. É falar da morte de um pai de um presidente da ordem, que até hoje o presidente da ordem não sabe como morreu. Tirania é jogar o povo contra ele mesmo, criando balbúrdia. Tirania é outra coisa. Não sou eu, nem você, Luciana, nem a Gisele, que estamos aqui praticando atos de tirania. Tiago, vamos deixar a Gisele também responder sobre as palavras do presidente, sobre o uso também da palavra tirania e o isolamento total. Tirania, genocídio, acho que são hipérboles que não cabem neste momento em que já vivemos sentimentos à flor da pele, situações muito extremas, às quais nunca fomos expostos, pelo menos não aqui no Brasil e nem por tanto tempo. Eu acho que o isolamento social, isolamento total, a que se refere o presidente justamente nesse Twitter, é justamente o lockdown. Então, o presidente, ele é contra o lockdown. Realmente há decisão judicial, inclusive no Maranhão, que decretou o lockdown, mas também ontem houve uma decisão judicial que ordenou a flexibilização no Distrito Federal. Então, existem entendimentos e situações divergentes. De novo, a questão do lockdown que me incomoda é a questão da falta de fundamentação jurídica segura para o lockdown. Então, limitar a liberdade de ir e vir e limitar a liberdade de reunião são limitações previstas somente em estados de exceção, estado de defesa, estado de sítio. No Estado Democrático de Direito, que é o que vivemos hoje, pois não? Só para, até mesmo para o telespectador, a gente concorda plenamente nisso, né? Tá bom. É Estado constitucional de exceção. Isso. Porque Estado de exceção a gente confunde muito com ditadura. Estados constitucionais de exceção, que são essas duas hipóteses. Obrigada, né? Tiago, exatamente. Então, todas as hipóteses estão previstas na Constituição. Então, hoje vivemos no Estado Democrático de Direito. E como, num Estado democrático de direito, fundamentar juridicamente, tecnicamente, aí dentro da nossa esfera de conhecimento, né, Tiago, a forma como será decretado esse lockdown e, mais do que isso,
a verificação de qual o momento para o lockdown. Por quê? Porque o lockdown, sim, compromete significativamente a economia. O lockdown é uma medida que tem que ser tomada temporariamente. Então, até para o lockdown, são precisos estudos técnicos, justamente para fazer essa avaliação de qual é o momento. Então, chegamos na situação extrema ou não chegamos, mas chegaremos. Então, este é o momento. Então, aí a questão técnica e o meu incômodo jurídico por conta dessa questão constitucional, porque como não estamos nesses estados de defesa e de sítio previstos na Constituição, como limitar esta liberdade de ir e vir, essa liberdade de reunião? E aí só uma colocação final, Tiago, de novo também o meu incômodo com o rodízio de veículos adotado aqui em São Paulo como forma de isolamento, já que o rodízio acabou provocando um maior número de pessoas próximas, aglomeradas dentro dos sistemas de transporte público. Então, só queria fazer essa pontuação, porque entendo que esse Twitter do presidente, essa mensagem, ela vem neste sentido. Agora, mais uma vez, tirania, genocídio, são palavras muito fortes, que têm um conceito muito complexo e que, neste momento, em nenhum momento, são boas palavras para serem ditas, para serem faladas. Ele vê nos outros o que ele vê nele. Neste momento, é bastante difícil que essas palavras sejam usadas dessa forma até um pouco banalizada. O próprio lockdown. O lockdown é uma medida restritiva muito dura para ser tratada dessa forma. A calamidade pública é outra medida bastante dura, que também precisa ser compreendida. Não é só uma questão semântica, é uma questão realmente de conteúdo. Exato, e baseada no direito, né? Por exemplo, vamos voltar um pouco atrás, Gisele. Por que até agora eles não criaram uma legislação em conversação com o Congresso, agora que eles estão de casinho, de novo? Estão namorando. É casinho, uma ferra, não é? Por que eles até agora não sentaram e falaram, olha, em alguns lugares vai ser necessário. E só será adotado com base em boa ciência. Se bem que, né, nesse governo, esse negócio de boa ciência é uma coisa complexa. Mas é preciso uma legislação para que não fique com caracteres tirânicos. É isso. Para quê? Para quê? Quem vai usufruir disso? Para falar que o governador é tirânico? Quem não quer nada fazer. Esse é o problema. Esse é o problema. É um jogo semântico de redes sociais. Né? Esse é o grande drama que nós estamos vivendo. O Brasil agora, ele é governado por likes. Chega um cientista lá, e a Luciana fez uma pergunta muito interessante. Deve o presidente da República respeitar a palavra científica, a palavra técnica? Primeiro porque caiu a falácia do governo técnico. Se louva-se que o governo é técnico, mas não se respeitam os técnicos, o governo não é técnico. Ora bolas. Agora, deve respeitar? Luciana, minha posição clara. Não precisa respeitar. Mas vai sofrer as consequências, inclusive do direito penal. Se bens, se vidas, se liberdades, se a saúde de pessoas forem violadas. Para isso que existe a teia jurídica no Brasil. Ele está sendo informado, já foi informado por 2 ex-ministros da Saúde. Primeiro, sobre a hidroxicloroquina. Não há evidência. A pesquisa feita, ora bolas, não trouxe o resultado. A pesquisa séria, bombardeada, discutida. Outra coisa importantíssima. Se o ministro da Saúde, o Taish, o ex-ministro agora, ele falava da abertura, ele falava sempre desde o início que a necessidade de testar. Mas o presidente não quer esse tempo. Ele quer abrir logo. Ele quer abrir logo. Ou seja, não temos um governo baseado em ciência e os ministérios não são técnicos. Não são técnicos. Vou dar um exemplo, Gisele. O cosmonauta, ministro da Ciência e Tecnologia. Ele vai ser mandado embora em breve. Começou-se a falar isso. Para quê? Para que o Centrão tenha esse cargo. Mas sabe o que é isso, Gisele e Luciana? Queima de arquivo. Porque como eles acreditam que a Terra não é um globo,
e o ministro Pontes é o único que viu que a Terra faz a curvinha, é queima de arquivo isso. Querem tirar ele da jogada, porque a ideologia política acredita que a Terra é uma bandeja e não uma bola. Vejam só. Mas é isso. Eu quero voltar ao tema aqui do isolamento total, o isolamento social total. Gisele, o que deve prevalecer? O meu direito de ir e vir ou o meu dever como cidadão pela coletividade de proteger as pessoas do coronavírus? Os dois, e eles não são incompatíveis. Eu tenho que ter garantido o meu direito, a minha liberdade de ir e vir, e justamente comprometida com essa liberdade de ir e vir, ficar em casa, se posso ficar em casa, e sair, se preciso sair, adotando todos aqueles protocolos rígidos de higiene que nós já estamos recebendo informações e temos sido educados ao longo desta pandemia. Então, sair é uma necessidade por uma série de aspectos, não só para o trabalho, existem uma série de pessoas que saem para buscar o seu auxílio na caixa, pessoas que saem para ir ao mercado, pessoas que saem para ir à farmácia, pessoas que vão ao hospital, elas precisam sair para ir ao hospital como pacientes. Então, essa liberdade ela precisa ser garantida, ela pode ser mitigada? Poderá ser mitigada, desde que haja uma fundamentação legal, desde que haja efetivamente uma previsão legal de por quanto tempo e quais serão essas limitações na liberdade de ir e vir. Uma determinação de ceifar essa liberdade sem uma fundamentação legal, sem uma justificativa técnica, não me parece um bom caminho, especialmente quando não há um embasamento jurídico, porque aí ficamos sem defesa. Então, sim, é preciso consciência, precisamos fazer o distanciamento, é preciso que as autoridades públicas, inclusive nesse aspecto, nos informem, nos eduquem e também nos fiscalizem rigorosamente. Nesse momento, Gisele, nesse momento de calamidade, alguns locais adotaram inclusive a saída pelo CPF ou pela identidade, o número final para o ímpar é o dia que você pode sair na rua. O que você acha disso? São medidas restritivas que precisam ter fundamentação legal e fundamentação técnica. Sem essa fundamentação, eu tenho muita dificuldade de fazer essa compreensão, porque parte-se, inclusive, da presunção, Luciana, de que essas pessoas estão saindo para descumprir, ou seja, que elas estão saindo sem a necessidade. Então, já é uma premissa ruim, uma premissa de desconfiança, uma premissa de descomprometimento dessas pessoas para com o isolamento. Então, é preciso que o poder público faça, sim, essa fiscalização rigorosa para verificar quem está nas ruas. É preciso que as pessoas tenham essa consciência de que não devem sair se não é necessário, que se saírem, terão resguardado a sua liberdade de sair, desde que adotem todos esses protocolos, mas devemos tomar muito cuidado com gestores que, embasados em opiniões, mas não em legislação vigente, venham com essas medidas cada vez mais restritivas, que muitas vezes não têm sequer uma relação direta ou uma justificativa técnica para a contenção do próprio vírus, como é o caso de São Paulo, quer dizer, o rodízio de veículos para evitar aglomerações, que gera aglomerações no transporte público. Nós vamos então para os nossos argumentos finais. Eu começo então com o Tiago Anastácio. Tiago. Obrigado, Luciana, pelo debate, Gisele também. Obrigada. Meus argumentos finais são muito simples. Eu fico chateado com a saída do ministro Taish, um homem sério que veio da iniciativa privada, o que revela, infelizmente, outra vez, que nós precisamos, sim, também, se as pessoas da iniciativa privada almejam cargos no governo, que elas também se preparem nas escolas de governo, que também se informem sobre o dinamismo de governo. Mas o que eu quero mesmo é agradecer, porque nós temos pessoas fazendo trabalhos hercúleos, não sendo prestigiadas, muito, na verdade, sendo defenestradas cada vez mais, com mentiras e mentiras sendo sempre mais repetidas. Nós não temos um ministério técnico, o ministro Paulo Guedes é um economista, sim, ele é um técnico, mas depois disso estamos falando de quem? De quem? Do cosmonauta, que é um piloto de força aérea, que tem formação, evidentemente, mas que também será em breve o a cair. Quem mais? Quem mais querem?
Não existe ministério técnico, nunca existiu a pretensão de se respeitar a ciência, porque, na verdade, a pretensão é o desrespeito, é a violação ao adversário. É uma pena que uma pessoa, um pai de família, um profissional respeitado, como o ministro Taish, tenha pegado essa batata quente, depois do que foi feito com o ministro Mandetta, que foi absolutamente abominável, e agora esteja exposto a ter que sair, porque ele, médico, ele, um cientista, querendo sim adotar a flexibilização do isolamento, não possa sequer ter ensinado um plano temporal de testagem das pessoas para que elas possam sair na rua. É a não ciência, é o não respeito, é o tudo absolutamente sobre nada que temos, infelizmente. Cada vez mais nós somos inimigos de nós mesmos, nós somos cada vez mais inimigos dos outros, nós estamos cada vez mais polarizados, nós estamos cada vez mais odientos, cada vez mais nervosos, porque as pessoas estão morrendo. Querem saber a questão do isolamento vertical ou do isolamento social? Pergunte para alguém que contaminou a sua família e alguém morreu. Gisele Soares. Falamos hoje de hidroxicloroquina e também do princípio da igualdade, das liberdades, das escolhas difíceis que fazemos ao longo da vida. Escolhamos bem e tomemos muito cuidado com a automedicação. Nós estamos sendo muito informados de uma série de medicações, estamos com muito medo de sermos acometidos com essa doença que não tem, por enquanto, um remédio que seja absolutamente seguro e que todo mundo, então, apoie como sendo o remédio para a solução. Neste caso, sejamos muito criteriosos, respeitemos as opiniões médicas, evitemos a qualquer custo a automedicação, não nos permitamos desesperar por toda essa situação de medo que nos rodeia e que, por conta disso, acabemos tomando essa decisão muito ruim de adquirir uma medicação ou de tomar uma medicação sem uma avaliação médica, sem uma prescrição médica. Respeitemos os médicos e aqui eu estendo também um agradecimento que fez o Tiago, a todos os médicos, a todos os profissionais de saúde e a todas as pessoas que vêm desempenhando serviços essenciais, que vêm garantindo que o país siga, com todas as críticas que fazemos aqui todos os dias, que o país siga cuidando das suas pessoas, que nós sigamos fazendo essas pesquisas para novos medicamentos, para novos tratamentos e que, quando advier uma vacina, porque ela virá contra a Covid-19, que não nos percamos em discussões sobre vacinar ou não vacinar as pessoas, que sejamos absolutamente conscientes, cuidemos muito da nossa saúde, da nossa vida, da vida de todas as pessoas do Brasil. Muito obrigada, Gisele Soares, Tiago Anastácio. Todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal oficial do YouTube.